E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas voltadas para eletrônica, incluindo diversos terminais que eu comprei no site do AliExpress. Se você gostar do conteúdo e ainda não for inscrito no canal, se inscreva para dar uma força e, se possível, curta, comente, compartilhe, que isso ajuda demais nas recomendações do YouTube. Bora lá! Eu vou fazendo o mesmo esquema do vídeo sobre os alicates. Vou ir tirando os itens da caixa e mostrando um a um aqui. Começando por esse soprador térmico. Ele é um soprador bem compacto, muito bom para você fazer aquecimento de termo retrátil. Às vezes não dá para você chegar com o fogo ali perto. Esse soprador, ele é 220 volts. Liguei aqui na tomada, ele tem esse suporte como se fosse um tripé para você deixar ele apoiado. Deixei um termo retrátil aqui no jeito e na hora que eu ligar ele, eu já consigo fazer o aquecimento a ponto de retrair o termo retrátil. Ele tem um bocal plástico, que dá para vocês verem o detalhe aqui do tripé dele de apoio. E esse soprador, você não vai envelopar um carro com ele. Isso daqui é um soprador de uso rápido. No próprio manual fala que o uso dele é em torno de 2-3 minutos de uso contínuo. Isso aqui é igual eu mostrei para vocês. Você faz um aquecimento de um termo retrátil, faz um aquecimento de alguma coisa voltada para pequenas coisas. Ele é ótimo, funciona muito bem e é bem compacto. O próximo item, e eu já vou aproveitar para responder algumas perguntas, é esse ferro de solda com controle digital de temperatura. Tem vídeo completo dele aqui no canal, caso vocês queiram assistir. Dentro da caixa vem essa base com essa esponjinha para fazer a limpeza da ponteira do ferro de solda, e você também pode apoiar ele aqui. Vem esse fio para solda aqui, só que eu quase não uso ele, eu prefiro usar o da marca Soft. Veio também essas ponteiras extras, só que essas ponteiras extras que veio nesse ferro de solda que eu comprei, elas são mais leves, você vê que ela tem uma qualidade inferior do que a ponteira que já vem instalada no ferro de solda. E a proteção da ponta desse ferro de solda, ela é plástica. Claro que você terminou de usar o ferro de solda, você já não vai colocar ela aqui com o ferro de solda estando quente. Você espera o ferro de solda esfriar para depois você colocar a proteção da ponteira desse ferro de solda. Dessa forma você pode guardar ele com uma maior segurança. Esse ferro de solda possui a resistência cerâmica, o que dá um aquecimento muito rápido para ele. Quando você liga, ele já mostra aqui no visor, você pressionando e segurando o botão central, ele já começa o aquecimento e mostra a temperatura que está o ferro de solda. E sim, pessoal, esse ferro de solda é muito rápido. Eu não estou acelerando o vídeo. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, ele já está chegando na temperatura dos 400 graus. Para vocês verem, já está no ponto de fusão aqui do estanho. Esse ferro de solda aquece muito rápido mesmo. Você tem o controle de temperatura aqui. Você pode pressionar e segurar, que ele vai de forma rápida. Pressionando e segurando aqui para aumentar também, ele vai de forma rápida. Eu deixo ele setado em 400 graus. É uma temperatura que funciona bem aqui para mim. Aqui para vocês verem algumas especificações técnicas dele. Ele pega de 180 a 480 graus. É um ótimo ferro de solda. Eu ainda não tive problemas com a resistência do meu. Eu não deixo ele cair, não deixo ele ter impacto, principalmente quando ele está quente, que se você deixar o ferro de solda cair, o risco de você danificar a resistência é muito alto. Pressionei o botão e segurei novamente, ele desliga. O próximo item também é um ferro de solda. Esse aparelho, ele é alimentado por uma USB. E esse modelo não tem alimentação interna, ele não tem uma bateria. Você precisa de uma fonte de alimentação para ele funcionar. Para fazer a montagem desse ferro de solda é bem simples. A ponteira dele é dessa forma. Tem outras no mercado com desenhos aqui da ponta diferente. Essa minha ela está até um pouco corroída aqui, devido ao uso. Para montar no ferro de solda, você enrosca ela aqui até o final, conecta a entrada USB na parte de trás dele e liga na tomada. Quando ligar na tomada, ele vai acender essa luz roxa, indicando que ele já está pronto para uso. A ponteira de solda ainda está fria. Eu pressionando o botão, ele vai acender o LED verde, indicando que ele vai até 330 graus. Esse LED azul, ele indica que ele vai até aproximadamente 380 graus.
e o LED vermelho indica que ele vai até 450 graus. Eu não acelerei o vídeo e nesse tempo que eu apertei para ligar aqui, pouco menos de 30 segundos, ele já está aquecido também a ponto de derreter o estanho. Ele é um ferro de solda que aquece muito rápido também. E para você fazer trabalhos leves com ele, vale muito a pena. Trabalhos leves e rápidos. Esse ferro de solda você não vai deixar ele ligado o dia inteiro na sua bancada de trabalho. Que já está derretendo o estanho a todo vapor. Um ótimo ferro de solda, só que você fica limitado a uma fonte. Seja um carregador de celular de 10, 20 watts ou até mesmo um power bank, você consegue utilizar esse tipo de ferro de solda. Dentro aqui da caixa dele vem alguns acessórios, vem um pouquinho de estanho também, vem um cabo USB e aquela base onde é possível você apoiar o ferro de solda. E também um local para fazer a limpeza da ponteira dele com essa esponja umedecida. Esses dois modelos de ferro de solda não vai te atender porque você precisa de um ferro de solda compacto, mas não quer ficar preso a cabo. Então você precisa de um ferro de solda a bateria. Esse sim, pessoal, ele chegou há pouco tempo e eu quero até fazer um vídeo dedicado a ele. Esse ferro de solda possui uma bateria interna. O esquema de ponteira dele é da mesma forma aqui, basta enroscar. Ele ainda está desligado, mas para vocês verem a comparação dos dois modelos, a ponta desse ferro de solda a bateria, ela parece ser bem mais robusta, bem mais mesmo. Em comparação aqui às duas. E ele chega na mesma faixa de temperatura daquele modelo passado, alimentado por USB. O primeiro clique aqui, eu tenho que pressionar e segurar. Ele vai indicar que ele já está pronto para o uso. Aí eu pressiono uma vez, LED verde. Pressiono novamente LED azul até 380 graus e LED vermelho até 450 graus. O primeiro LED, que é o LED verde, ele vai até 300, 330 graus, mais ou menos. Dei uma enrolada aqui, mas vamos lá. Ó, não acelerei o vídeo também. Esse ferro de solda, ele realmente chegou tem pouco tempo, eu não usei ele muito, mas ele também aquece muito rápido, apesar de ser a bateria. Ele não tem o aquecimento rápido igual o USB, mas ele aquece muito rápido também. Quando comparado com aqueles ferros de solda que você ligava na tomada, esperava 10, 15 minutos, isso daqui é fantástico. Para você ver, ele já aqueceu a ponta de solda aqui e ele já está derretendo o estanho a todo vapor também. Esse ferro de solda aqui, se você quer um equipamento portátil e com essa mobilidade de não ficar preso a cabos, esse ferro de solda atende muito bem. Ele é alimentado por um USB tipo C. A autonomia desse ferro de solda gira em torno de 10, 15 minutos, segundo o fabricante. O fabricante fala 15 minutos, mas eu jogo abaixo aí 10 minutos. Aqui dentro da caixa dele vem o cabo USB, suporte do ferro de solda igual aos demais, e esse carretel com aproximadamente 1 metro de fio de solda. Para desligar ele, você pressiona, ele só pressiona um clique mesmo e ele vai apagar o LED vermelho. Se ele estiver ligado, por exemplo, na primeira temperatura, você pressiona e segura. Ele vai entrar aqui no modo de espera e vai desligar também. Agora aqui eu não consigo ligar ele novamente. Eu tenho que pressionar e segurar. Ele vai acender esse LED rosa aqui, indicando que eu posso pressionar ele para ele ligar novamente. É como se fosse um mecanismo de segurança, indicando que ele está ligado ou desligado, mas eu não aconselho vocês a guardarem ele com a ponteira instalada aqui, porque se isso ligar, se está dentro de uma mochila, por exemplo, e pressionar e ligar esse ferro de solda, ele pode começar um incêndio, porque a ponta dele realmente aquece muito. Enquanto eu vou mostrando o restante dos itens, eu vou deixar ele ligado, até já para ter uma referência aqui quanto ao tempo de uso dele. Lembrando que ele tem tempo de repouso. Após 10 minutos sem movimento, ele desliga o aquecimento. Esse é um item bem bacana, que se você tiver o ferro de solda, provavelmente você vai querer ter ele na bancada, que são essas esponjas. E você usa elas para limpar o ferro de solda. Você realmente enfia o ferro de solda aqui e gira, que ele faz a limpeza da ponta do ferro de solda sem danificar.
O próximo item é esse termômetro infravermelho. Ele é um termômetro bem simples, bem barato também para comprar. E ele pega de menos 50 até 600 graus. Esse é o modelo que eu peguei. Tem ele que pega de menos 50 até 400 graus também. Pessoal, tá uma chuva forte aqui e infelizmente, se eu esperar essa chuva parar, eu acabo não gravando esse vídeo. Depois eu tento reduzir o ruído na edição. Esse termômetro é alimentado por duas pilhas do tipo AAA, e para trocar as pilhas basta girar essa chave aqui que você tira essa tampinha. No visor, aqui você tem a opção de desativar a emissão do laser. Ativei aqui, o laser vai funcionar. Tem a opção de você desligar a luz do visor e trocar de Celsius para Fahrenheit. Um termômetro digital bem simples, mas funciona muito bem. Ainda em termômetro, eu tenho esse modelo. Esse termômetro aqui, ele é dessa marca NJTY, modelo T600A. Você encontra exatamente nesse desenho com outras marcas, outras etiquetas, mas eu acredito que seja mais do mesmo. Esse outro modelo aqui, ele é da marca Aneng, não sei se fala desse jeito, mas esse termômetro, ele pega de menos 20 graus até 750 graus e a alimentação dele é por uma pilha 9 volts. O que eu percebi de comparação entre esses dois termômetros é que em temperaturas negativas, esse termômetro aqui laranjado, ele teve uma precisão menor do que esse termômetro aqui. Lembrando que esse fala que pega até 50 graus negativo, já esse daqui diz que ele pega de menos 20 graus até 750 graus. A tela dele é colorida e o laser mostra, em comparação da distância, qual a área de temperatura que ele está pegando. Ele tem um bip e você consegue definir alarmes. Aqui você seleciona a temperatura média, máxima, mínima. Tem outras funções nele aqui também. Aqui você seleciona se você quer emitir o laser ou não. E nesse set aqui eu consigo definir qual o alarme que eu quero para alta temperatura e qual alarme que eu quero para baixa temperatura. Eu deixei aqui abaixo de 10 graus negativos e acima de 65 graus, que acima de 65 graus já é uma temperatura que, se você encostar, você corre o risco de se machucar. E às vezes eu estou medindo algumas coisas aqui na oficina que estão bem acima dessa temperatura, mas não aparenta ter essa temperatura. Coloquei mais para evitar acidentes mesmo. Vou tentar medir a ponta aqui do ferro de solda. Por ser uma área pequena, fica difícil de fazer essa aferição. Nesse set aqui, você consegue selecionar se você quer ativar ou desativar algumas funções, questão de temperatura, questão de som dele também, questão de iluminação. Ele tem a opção de medir a temperatura ou clicando aqui no gatilho ou pressionando e segurando. Para a gente testar a temperatura aqui dos dois, já vou utilizar até o soprador aqui. Vou ir aquecendo e já aferindo. Com esse termômetro mais simples, está marcando em torno de 80 graus, 90. Para vocês verem a área que está pegando a temperatura. Chegou em 100 graus. Com esse outro modelo aqui, também está na faixa de 100 graus, 105. Chegou em 125 graus. Vamos ver com o outro aqui. Esse modelo aqui, ele parece ter uma precisão menor, mas ele é um termômetro bem mais barato. Ele registrou a temperatura máxima de 110 graus e esse daqui, ele registrou a temperatura máxima de 125 graus
no mesmo pedaço aqui que eu estava aquecendo e com o mesmo soprador no mesmo tempo. Ambos os termômetros, esse modelo aqui ele vem numa caixinha mais acabada, mais bonita, né? Mas essa caixa aqui você vai jogar fora. Isso daqui também, ele vem numa embalagem mais simples, mas não faz diferença. E ambos os modelos vêm sem baterias. O ferro de solda ainda tá ligado, já se passaram 15 minutos aqui. No vídeo provavelmente não foi esse tempo, devido à edição e ao tempo de filmagem aqui, mas 15 minutos já se passaram e ele ainda tá ligado. O próximo item é esse multímetro da marca GVDA. Inclusive tem vídeo completo dele aqui no canal. Se vocês quiserem conferir todas as funcionalidades dele, assiste lá que esse multímetro é bem completo. Ele é alimentado por 3 pilhas do tipo AAA. Ele já fez o bip aqui de calibração. Ele tem várias funções aqui automáticas. Detector de tensão sem contato. Ele tem um LED entre as garras e ele consegue medir corrente tanto contínua como alternada. Ele vem com as ponteiras de prova também. Vem com essa sonda para medir temperatura. Basta colocar aqui no local das pontas de prova e selecionar a função de temperatura. O ferro de solda acabou de desligar, já aproveitei aqui para ver. Tem aproximadamente 300 graus a ponteira dele. Se você não tem um multímetro e precisa de um aparelho que tenha precisão e tenha várias funcionalidades, esse multímetro aqui é excelente também, tanto na construção quanto nas funcionalidades dele. Outro detalhe aqui, referente à case dele, é uma case rígida de tecido, protege muito bem todos os acessórios e o equipamento quando você estiver transportando. E essa daqui é uma dica de compra. Essas resistências aqui no Brasil é difícil achar de algumas medidas. E eu comprei no AliExpress. Essa daqui, por exemplo, ela é uma resistência de 6 mm por 160 de 250 watts. E essa daqui, ela é uma resistência de 8 por 80 mm também de 250 watts. Eu vou deixar o link da loja, porque lá eles trabalham com diversos tipos de resistência. E foi um lugar que eu achei essas daqui. Elas saíram cada uma aproximadamente por R$25. Eu comprei o lote com 4, cada lote saiu por R$100. E foi um ótimo preço, bem mais em conta do que aqui no Brasil. E eu coloquei na máquina para testar e está funcionando perfeitamente. As resistências da máquina não tinham queimado ainda, mas eu comprei já para deixar de reserva. Caso venha a queimar, eu não fique na mão. Vamos para a parte que gera bastante polêmica aí na internet. Vamos falar de terminais comprados no AliExpress. Eu comprei vários terminais lá. Comprei esses jogos aqui que vem diversas medidas. E por que que esse assunto gera tanta polêmica? Quando a gente fala de terminais, basicamente você vai ter 2 materiais para fazer esses terminais. Um é o latão, que é esses terminais douradinhos aqui. Tem também os terminais em latão com o banho de estanho, que dá essa característica prateada neles. E tem os terminais em cobre, que são esses terminais aqui. O que se escuta geralmente é que terminais da China não presta porque são todos em latão. Depende de qual vendedor você vai comprar, depende o que você está procurando. Esses terminais, por exemplo, aqui, todos eles aqui tem bastante terminal, bastante medidas diferentes. E todos esses daqui desse pacote são terminais em cobre. Tem até os terminais sem esse isolamento. E quando você vai comprar esses terminais aqui, geralmente eles fazem, por exemplo, terminal azul de fio 2,5, terminal preto de fio 6 mm. Você não consegue comprar diversas bitolas diferentes na mesma cor, coisa que é possível você comprar lá no AliExpress. Vou pegar o terminal de cor preta, é desse pacote aqui. Esse pacote, todos esses terminais são de cobre. Eu vou pegar desse jogo aqui, um terminal verde. Independente da cor desse jogo aqui, todos esses terminais são de latão. Peguei um verde aqui para diferenciar. E esses terminais aqui, eu comprei aqui mesmo no Brasil. Esses terminais são de cobre. O terminal preto, ele é desse pacote que eu comprei no AliExpress. O terminal verde é desse daqui de latão. E o terminal vermelho comprei aqui no Brasil. O pessoal fala que se você montar um terminal de latão em um cabo, o terminal de latão ele tem menos condutividade elétrica do que o cobre. E se você utilizar um terminal de latão na sua tomada, você vai iniciar um incêndio porque ele vai aquecer e vai gerar resistência. Enfim, eu já escutei muita coisa. E o que que acontece, pessoal? Quando você coloca um terminal de cobre, no fio
de cobre lá, ele vai ter a mesma resistência do cobre. Só que quando você liga esse terminal na tomada, no borne ali da tomada, do interruptor, 99% dos casos, os bornes das tomadas e dos interruptores é de latão. Não faz sentido você colocar um terminal de cobre, porque ele vai reduzir a resistência, sendo que o borne da tomada ali, o pino da tomada é de latão. E essa questão da resistência, eu mostro para vocês aqui agora. O multímetro tá na escala de resistência. Esse terminal é um terminal de cobre que eu comprei no AliExpress. Olha a condutividade, a resistência dele ali no multímetro. Zerado. Eu vou pegar o terminal vermelho. Eu comprei aqui no Brasil de uma marca famosa, né? Esse terminal, ele é de cobre. Olha a resistência que ele vai dar lá no multímetro. Resistência zerada também. E se a gente pegar esse terminal de latão comprado no AliExpress, ele também vai dar a resistência zerada. E por que isso, pessoal? Essa quantidade de material para conduzir a corrente elétrica nesse espaço aqui é praticamente insignificante para ter uma alteração significativa na resistência, na questão de condutividade elétrica. Claro que isso tem sim diferença se você pegar um cabo de 100 metros de latão, de alumínio, ele vai ser mais resistente do que o cobre. Só que em um pedaço de material desse tamanho aqui, para você ligar em um borne que já é de latão, é insignificante essa diferença se o terminal é de cobre ou de latão, salvo casos específicos que máquinas extremamente sensíveis precisam de fazer alguma leitura de algum sensor. Nesse caso, realmente, o cobre ele vai ter uma condutividade diferente da do latão e pode ter uma diferença na leitura de alguma máquina, mas para você usar esses terminais em contatos de tomada, de bornes, de circuitos eletrônicos, não vejo diferença nenhuma na aplicação deles. Outra questão que o pessoal levanta é que os terminais comprados na China, eles não apagam o fogo quando começa um incêndio. O vermelho comprado no Brasil, o preto e o verde são comprados no AliExpress. Vou colocar o fogo aqui no terminal vermelho. Apagou rapidamente. No terminal preto comprado no AliExpress, apaga rapidamente também. E no terminal verde daquele kit ali, apaga rapidamente também. Nem chega a pegar. Esses eram os pontos que eu queria mostrar para vocês. Latão ou cobre tem praticamente a mesma resistência nessa quantidade de material. Ambos os materiais não continuaram pegando fogo depois que eu tirei a chama aqui do maçarico. E são terminais bem mais baratos. Principalmente quando você compra esses kits aqui. Por exemplo, esse daqui eu paguei menos de R$30 em 700 terminais. Aqui você não compra nenhum terço disso e já passa tranquilo esse valor. De forma bem resumida aqui dos terminais, nós temos esses terminais tubulares com a pré-isolação deles aqui. Temos também esses terminais que são terminais machos e terminais fêmeas. Tem 3 medidas aqui. E junto com esses terminais já vem essas capas de isolação deles, que você consegue colocar dessa forma aqui no terminal. Ele fica com um ótimo acabamento e tem as isolações tanto para os terminais fêmea quanto para os terminais macho. A diferença desses dois jogos aqui é que esse daqui é a cor natural do latão e esses daqui são banhados em estanho. Tem esses outros terminais também, que são aqueles terminais do tipo argola e terminais do tipo garfo. Esses terminais com medidas tão sequenciais assim, aqui é um pouco complicado de achar. Às vezes você encontra um menor, depois você já encontra um grande, mas com essa diferença mínima de tamanho, bem difícil. Pelo menos aqui na região eu não encontro fácil. Por isso que eu comprei esse jogo aqui. E por último, esse tipo de termo retrátil. Vou pegar esse maior aqui que dá para ver melhor.
Esse termo retrátil, ele já tem uma questão de isolação e a autofusão nele aqui dentro. Esse anel colorido é para fazer a vedação no revestimento do cabo, e esse anel metálico é um anel de estanho, que quando você faz o aquecimento, ele derrete e faz a união ali da parte metálica do cabo elétrico. Só que essa fusão, ela não fica igual à soldagem de um ferro de solda. Ela fica uma fusão mais fraca, mas ele ainda segura bem o cabo. Mas agora, se você precisar de uma resistência à tração, isso daqui não vai conseguir segurar o cabo, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funciona, para vocês verem aí se atende ou não. Eu vou decapar um pedaço aqui desse cabo. Vou dividir um pedaço da ponta aqui também. Tem vídeo aqui no canal sobre esse e vários outros alicates. Vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. Esse cabo é de 1,5 e esse é o termo retrátil ideal para esse cabo. Eu posiciono ele aqui até ficar dessa forma. O cobre fica alinhado com a parte metálica, com o anel metálico, e eu coloco aqui do outro lado também. Posicionei o cobre e eu não posso fazer o aquecimento desse termo retrátil com fogo, porque corre o risco de estourar esse isolamento plástico dele aqui. Ele estoura mesmo, ele derrete e o fio lá de dentro, o revestimento de dentro, acaba supitando para fora. Esse soprador que eu mostrei aqui no vídeo, ele não atinge a temperatura para fazer o estanho derreter lá dentro. Aí eu já tenho que utilizar um soprador mais forte. Esse tipo de soprador aqui que pega alta temperatura. Vou fazer o aquecimento desse termo retrátil. Para vocês verem, ele derreteu o anel de estanho lá dentro. E devido à temperatura, se eu tivesse deixado mais tempo um pouco, o revestimento de cabo, que já vem aqui no cabo de cobre, teria fervido e estourado esse revestimento desse termo retrátil. É isso que acontece. O termo retrátil em si, ele aguenta a temperatura, mas o problema é o revestimento do cabo que você está utilizando. E esse cabo aqui, ele é primeira linha. Só vou esperar esfriar para fazer um teste de tração. Aqui já está frio. Esse termo retrátil deixa o isolamento aqui contra umidade muito bem feito. Agora eu vou fixar ele aqui na morsa e puxar até arrebentar. Ele arrebentou com mais ou menos 9 quilos, 8, 9 quilos de tração. Ela não travou aqui, mas pelo que eu vi ali deu 8, 9 quilos que aguentou. A forma que ficou. E o porquê que eu falei para vocês que ele não fica a soldagem como a de um ferro de solda. Tá vendo que ele não aqueceu o cobre a ponto de dar uma liga de fusão ali entre o estanho e os fios de cobre? Ele aumenta sim a resistência dessa união aqui, esse estanho lá dentro, mas não a ponto de fundir completamente com o cobre. E para finalizar o vídeo, para vocês verem como esse soprador se sai, utilizando ele para fazer a contração do termo retrátil. Fica muito bem feito. Essa pipocada aqui no cabo aqui é do outro teste, né, com outro soprador. E esse soprador funciona muito bem para essa função. Se você for utilizar em termo retrátil aqui, em alguns locais que não dá para você chegar com um fogo, com um isqueiro, aquele soprador vai atender muito bem. Agora, se você já tem a técnica de utilizar o fogo, pode usar aqui tranquilo. Inclusive, eu uso bastante o fogo para fazer a contração de termo retrátil. Mas tem algumas aplicações, esse soprador térmico é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para dar uma força, curta, comente, compartilhe, que isso ajuda demais nas recomendações do YouTube. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!